Hoje nós vamos falar, dando continuidade ao nosso curso de farmacogenética, hoje nós vamos falar sobre farmacogenética populacional. Agora que vocês já têm os conceitos de genética, de farmacologia e de farmacogenética, né, que a gente vai precisar para entender ao longo dessa disciplina, agora a gente vai começar a falar um pouquinho de genética populacional e depois a gente vai passar para as áreas terapêuticas, né? A próxima aula vai ser de farmacogenética do câncer, depois HIV e diabetes, se não me engano, cardiovascular e assim vai, tá bom? Até a gente finalizar o curso. Então, gente, essa área aqui é muito especial para mim, particularmente, porque é a área que eu sou apaixonada, é a área que eu trabalho já há 8 anos e, bom, vou mostrar para vocês o que eu acho tão interessante e eu quero saber a opinião de vocês também, deixa aí nos comentários, deixa no fórum, né, para quem está matriculado na disciplina. E se quiser conversar também sobre isso, depois podemos entrar em contato e conversar um pouquinho. O que é a farmacogenética populacional? Então, primeiro eu quero explicar para vocês o que é a genética de populações. A genética de populações é uma área da genética que estuda uma parte de diferenças em frequências alélicas entre indivíduos. Ela pode ser, claro, a genética de populações, ela pode ser para qualquer espécie, mas aqui a gente vai focar em seres humanos, tá? Então a gente tem uma diversidade genética muito grande entre populações e dentro de uma população que a gente chama de intrapopulacional. Então esse estudo se dá em uma área da genética que é chamada de genética de populações, tá? Então a gente sabe que a mutação é a fonte da variação genética, falei isso para vocês lá na parte de conceitos. Então a mutação ela pode ser não sinônima no caso, né, não silenciosa, de sentido errado e etc, e causar algum dano, mas também ela pode mudar uma proteína que não necessariamente afeta a saúde do indivíduo, simplesmente causa aquela diversidade que a gente conhece. Então a gente tem diversidade em características físicas, temos diversidade em suscetibilidade a doenças e temos diversidade também em metabolismo de fármacos, que vai ser o foco dessa aula. Para vocês entenderem um pouquinho por que existem essas diferenças, gente, vou falar um pouquinho disso daqui para vocês. A teoria que a gente tem hoje mais aceita de origem do ser humano é a teoria de saída da África. Essa teoria diz que o ser humano surgiu na África e aí, a partir do modo de vida, que era nômade, né, o ser humano foi migrando Europa, Ásia, Oceania, e aí da Ásia ele veio aqui para a América. Ou seja, o que isso quer dizer? Essas populações que foram migrando, né, elas começaram a estabelecer seu próprio meio de cultivo, agricultura e etc. E aí eles começaram a ficar isolados. Então, nos continentes, a gente teve populações que foram isoladas por um longo período de tempo, né, milhares de anos, e esses milhares de anos fizeram com que essas populações tivessem as suas próprias mutações e aí fossem diferenciadas umas das outras. Nesse caso, né, o que a gente tem estabelecido é que a população mais antiga é a população africana e a população mais recente é a população nativa americana, justamente por causa dessa migração, certo? Então, as mutações que a gente tem, as diferenças de frequências alélicas e de mutações, né, como vocês quiserem chamar, entre as populações é devido ao isolamento geográfico dessas populações ao longo dos milhares de anos durante a evolução, certo? Então é por isso que isso acontece. Então, dentro da genética de populações, a ideia dessa área é fazer um estudo quantitativo da distribuição da variação genética das populações. Quando eu digo quantitativo, gente, é quantitativo mesmo. Então isso assusta muitos alunos, porque a genética de populações tem muito cálculo, fórmulas e contas e etc. E isso assusta um pouco às vezes, mas para quem gosta de exatas é um mundo maravilhoso dentro da genética. E aí, hoje em dia a gente tem uma ferramenta muito importante para auxiliar na genética de populações, que é a bioinformática. Então, grande parte não, acho que todos os estudos de genética de populações hoje precisamos ter softwares e pessoas treinadas para fazer algoritmos, para fazer os cálculos de inferência quantitativa dessas frequências, tá? Então a gente estuda como as frequências de genes e genótipos ou são mantidas ou mudam ao longo do tempo, né, ao longo das gerações, de uma geração para outra, e essas variações são calculadas intrapopulacionalmente, ou seja, dentro daquela mesma população e entre diferentes populações, que é chamada de diversidade interpopulacional.
Por que que existem essas diferenças? Essas diferenças, gente, existem por causa de vários fatores, e aí isso aqui é uma coisa mais focada na própria área mesmo da genética de populações. Eu não vou ficar explicando isso aqui, porque isso é um outro assunto, tá? Futuramente eu vou gravar um vídeo sobre genética de populações e eu vou explicar cada um desses fatores, mas agora não é o momento. Mas só para vocês terem uma noção de que isso acontece, né? Essa diversidade acontece porque está relacionada tanto a fatores genéticos como reprodução e mutação, ou seja, casamentos não aleatórios ou aleatórios, né? Se a taxa de mutação naquela população ela é muito alta ou ela é muito baixa, então tudo isso interfere. E fatores ambientais também, que seria a seleção natural, né? Às vezes uma grande quantidade de pessoas chega a óbito ou chega a não se reproduzir por causa de alguma catástrofe, coisa assim, então aqueles indivíduos não vão passar os seus genes adiante. E assim vai, tá? Então a gente tem fatores ambientais como a seleção e a migração de indivíduos também, principalmente entre os continentes. Então isso também está relacionado com a diversidade, a gente tem que levar tudo isso em consideração quando a gente está tratando de genética de populações, tudo bem? Então, gente, dentro da farmacogenética, né, aqui vai ser bem focado nisso, eu preparei essa aula com base em artigos científicos somente, tá bom? Porque em livros, existem livros sobre isso que tem algumas coisas, mas um capítulo sobre farmacogenética de populações mundial eu ainda não encontrei e eu acredito que, como a minha experiência também é essa, eu fiz essa aula baseada em artigos científicos, espero que vocês gostem e eu vou deixar os links dos artigos aí na descrição do vídeo para vocês terem acesso depois, tá bom? Então o primeiro artigo que eu vou colocar para vocês, eu vou falar primeiro da farmacogenética de populações mundial, depois eu vou entrar um pouquinho, focar em populações latino-americanas, que é o de interesse pra gente, né? O que mais interessa pra nós, por causa de onde a gente tá, né? Porque somos nós. E também por causa de um outro motivo que eu vou falar daqui a pouco. Mas primeiro vamos ver a nível global, a nível mundial. Então esse artigo aqui, ele é muito interessante, né? Foi publicado na The Pharmacogenomics Journal, que é, acho que uma das melhores, se não a melhor revista de farmacogenética e farmacogenômica mundialmente. Esse artigo aqui é de 2014, acho que é um dos artigos mais antigos que eu vou mostrar para vocês. Esse artigo então é de 2014 e ele usa farmacogenômica, ancestralidade e decisão clínica para populações globais. Existe um projeto que chama 1000 Genomes, ou 1000 genomas, como vocês preferirem, que são 1000 genomas de várias populações mundiais que estão disponíveis no banco de dados público. Então, qualquer pessoa pode entrar no site, baixar e fazer análises com esses genomas. Claro, você precisa de um servidor e de pessoas treinadas que saibam usar os softwares para fazer essas análises, tá bom? Então, nesse caso aqui, esse artigo utilizou populações do 1000 Genomes, utilizou 19 populações, aqui um N total de 1.478 indivíduos, e ele filtrou, desses 1000 genomas, ele filtrou somente as variantes de interesse farmacogenético para genes ADME. O que são os genes ADME? Lembra quando eu falei para vocês da farmacocinética? Absorção, distribuição, metabolização e excreção? Então é isso, tá? Então são genes que codificam proteínas que estão relacionadas com a farmacocinética. Eles analisaram 1.156 variantes genéticas e aqui eles verificaram que realmente existe muita variação entre populações, tá? Então eu coloquei aqui, ó, mostram consideráveis diferenças nas frequências alélicas entre populações globais em geral. Aqui, gente, eu coloquei essa figura para dar um exemplo para vocês. Vou colocar aqui para vocês enxergarem melhor. Então aqui na primeira coluna a gente tem o nome do SNP, que eu já expliquei para vocês, que é o RS, o gene, exemplos de importância clínica, que a gente tem algumas substâncias, né, que são utilizadas como fármacos para determinados tipos de tratamento. E aqui, nessas 4 últimas colunas, a gente tem o grupo ancestral. Então aqui, Afri, mais a A quer dizer africanos e afro-americanos, tá, que são dos Estados Unidos. Esse de verdinho são os europeus, esse de roxinho são os leste-asiáticos, né, no caso aqui chineses e japoneses, e a AMR são populações da América Latina, no caso aqui colombianos, porto-riquenhos e mexicanos. Aqui dentro dos africanos a gente tem populações da África mesmo, né, de várias localidades, e também temos africanos, descendentes de africanos, né, que a gente chama de afro-americanos dos Estados Unidos.
Europeus, nós temos descendentes de europeus italianos, ingleses, finlandeses e ibéricos. E aí eles foram agrupados nessas colunas aqui de cima, que são os continentes, certo? Então aqui vamos ver esse primeiro. Esse primeiro é um SNP do gene CYP3A5 que está relacionado, como por exemplo, com a metabolização da ciclosporina, certo? Essas barrinhas, gente, significam a frequência desse SNP naquela determinada população. Cada barrinha dessa é uma subpopulação, no caso aí de africanos e afro-americanos, tá? Então aqui a gente vê que em africanos e afro-americanos a frequência é alta, enquanto em europeus a frequência é muito menor. Em leste asiáticos é um pouquinho maior e em latino-americanos também média, digamos assim. E aí com os outros SNPs, né, que estão aqui relacionados com enzimas que fazem parte do metabolismo de vários tipos de fármacos, existem diferenças de frequências grandes. Olha esse aqui, o 9923231 do VCORC, é um dos SNPs mais conhecidos, né, muito utilizado no algoritmo de dosagem da varfarina. Ele tem muita variação interpopulacional e aqui a gente vê que em leste asiáticos a frequência dele é muito alta, muito maior do que nas outras populações. Então a gente consegue enxergar bonitinho nessa figura, essa figura fantástica, que a gente consegue ter um exemplo visual da variação entre populações. Então a ideia da farmacogenética populacional, gente, é essa, é verificar diferenças de frequências em determinados tipos de populações. E aí, o que vocês acham? Por que isso é importante para a clínica em si? Pensem. Enquanto eu tô explicando, vocês vão pensando sobre isso, tá? Que no final a gente vai falar sobre isso. Aqui a gente tem uma revisão sistemática, qual eu tive a honra de participar, vocês sabem o que é revisão sistemática, gente? Revisão sistemática não é uma revisão simples de literatura. A revisão sistemática é uma revisão que você esgota toda a literatura que existe disponível. Nesse caso, foi esgotada a literatura do PubMed, que é a base de dados mais importante que a gente tem na nossa área. Então isso é uma revisão sistemática, você esgota a fonte de dados que existe sobre aquele determinado tema, monta uma metodologia adequada, né, com métodos muito bem estabelecidos, com passos, e aí dentro desses passos, com aquela metodologia, você encontra, sei lá, 6.000 artigos, e dentro desses 6.000 artigos você adiciona critérios de inclusão e exclusão e filtra esses artigos. Depois você pega tudo aquilo, né, que você triou, digamos assim. Nesse caso aqui foram 172 artigos no final. E aí com esses 172 artigos você junta os dados de todo mundo, todos aqueles artigos e faz uma análise só, certo? Então aqui nesse caso, esse estudo é de 2014, conseguiu juntar 172 artigos e dentro desses 172 artigos tiveram 44.572 indivíduos analisados ao longo do mundo inteiro. E aí, esse gráfico é importante, eu queria mostrar para vocês terem uma visualização do CYP2D6, aquele gene que eu sempre falo, né, famoso. Então esse gráfico aqui é muito interessante, que foi plotado, é um gráfico de barras, e foi plotado a frequência dos alelos mais importantes do CYP2D6, os alelos mais estudados. Aqui, gente, o que chama a atenção de cara é a Ásia, né? Aqui foram estudados, aqui está o N dos indivíduos, número de indivíduos estudados embaixo de cada continente, e aqui na Ásia a gente percebe uma frequência muito alta do alelo 10. O alelo 10, gente, ele tem um Activity Score de meio, segundo a referência de 2008, mas saiu agora uma referência em 2020, atualizando os Activity Scores do CYP2D6 e descobriram que a atividade dele é mais baixa ainda. E atribuíram o Activity Score dele para 0,25. Então é um alelo mais lento do que se imaginava, tá? Então, o que vocês acham disso, né? Dessa frequência altíssima do alelo 10 na Ásia? Será que isso prejudica essa população? Será que eles estão tomando cuidado com isso? O que mais? O alelo 4, que é um alelo nulo, ou seja, a enzima não funciona. É muito frequente na Europa, né, cerca de 20%. O 17, muito frequente na África, que está aqui de verdinho, mais de 20%. E assim sucessivamente, tá, gente? No Oriente Médio, a gente tem o alelo 41, que também é um alelo intermediário, muito frequente. Esse alelo está mais presente em populações de judeus, tá? E as multiplicações, a gente tem uma frequência
relativamente maior no Oriente Médio. Na América, gente, eu não estou discutindo muito porque a América é imensa, né? E nós temos aqui populações de todos os tipos, então aqui está tudo junto. Mas a gente tem uma frequência maior do 4 porque grande parte dos indivíduos que foram estudados na América são descendentes de europeus. Então tem mais ou menos esse contexto aí. A Oceania é interessante porque, apesar de que foram estudados poucos indivíduos, né? Até essa época aqui. Foram encontrados poucos alelos assim, de interesse mesmo clínico para o CYP2D6. Essa outra revisão fez a mesma metodologia, só que agora com o CYP2C9, que é um outro CYP muito importante para vários tipos de metabolismo de fármacos. Então, nesse caso, foram 78 artigos e o N, né, que é o número de indivíduos, de quase 32 mil indivíduos. E no CYP2C9 também foi encontrada alta variação entre populações. Então, nesse gráfico a gente consegue ver. Tá aqui África, América, Ásia, Oriente Médio e Europa. Então, esses alelos, gente, tem diferentes tipos de metabolização. A gente vê aqui esse alelo que está de pretinho, que é o alelo 2, no Oriente Médio e na Europa, é um alelo de atividade enzimática reduzida. Tá? O alelo 3 e o alelo 6 são alelos de atividade nula. Aqui o 6 ele aparece um pouquinho mais frequente na África, né? Não sei se vocês conseguem ver aí, é a quarta coluninha que está aí na África. Né? O alelo 5 ele é muito presente na África também, mais do que em outros continentes. Então, gente, isso daqui é para ilustrar para vocês que existe uma variação mundial entre populações de alelos referentes a metabolismo de fármacos. Até onde isso pode prejudicar o metabolismo do indivíduo e ser um problema de saúde pública dentro daquele país, dentro daquele continente. Precisamos de mais estudos ainda para poder chegar a uma conclusão muito robusta, tá? Com relação ao CYP2C19, foram analisados 38 artigos, 52 mil indivíduos, e aqui também da mesma forma a gente tem uma variação muito grande nos alelos de interesse farmacogenético, tá? 2, 3 e 4 são alelos de atividade nula e o alelo 17 é um alelo de atividade aumentada. Então aqui é interessante, né, gente? Essa variação também acontece entre os continentes. Percebam aqui na Oceania a frequência exorbitante do alelo 2, então isso é uma coisa que chama muita atenção, né? A Oceania para o CYP2D6 a gente acabou de falar que não tinha muitos alelos, assim, não tinha tanta variação, mas no caso aqui, que a gente já tem um N maior, a gente tem uma frequência muito alta do alelo 2, tá? Então existe essa variação também. Aqui, esse gráfico aqui é muito interessante, tá? Existe esse tipo de estudo para vários genes, só para mostrar um exemplo para vocês. Isso daqui, gente, é uma correlação de fenótipo predito com fenótipo metabólico. Lembra que na aula passada eu falei para vocês sobre isso? Fenótipo metabólico é aquele medido com fármaco teste, que são as probe drugs. E o fenótipo predito é predito pela genética, pelo genótipo. Então, aqui no eixo X a gente tem o predito, a porcentagem de lentos do predito, e no eixo Y a gente tem a porcentagem de lentos pelo metabólico. E aí a gente tem, cada númerozinho desse representa uma população. Então, nesse caso, como a linha aqui da correlação ela está de forma positiva, ela está mais baixa na esquerda e mais alta na direita, então a gente encontrou uma correlação muito alta entre o genótipo metabólico e o predito, tá? De 0,9. E isso é muito bom, né? Porque significa que os testes preditivos da farmacogenética, os testes genéticos preditivos, eles auxiliam bastante realmente em identificar aqueles indivíduos que são lentos. Nesse caso aqui, para o CYP2C19. Aí, gente, a gente chega num ponto crítico da aula, que eu quero fazer vocês pensarem. A grande parte dos estudos de genética humana e de farmacogenética, né, que se inclui aqui, são realizados com indivíduos de ancestralidade europeia. As outras populações, como por exemplo a população latino-americana, especialmente os nativo-americanos, eles sempre são negligenciados em estudos de genética humana. E isso é um problema. Por quê? Porque pelo que eu acabei de mostrar para vocês, vocês viram a diferença de variação que a gente tem entre esses indivíduos, né? Entre essas populações. E aí? E os indígenas, como é que ficam nessa história? Existem tantos estudos de indígena quanto existem de europeus? Não. E aí a gente tem um problema que é preciso ser resolvido.